Bom dia, prazer estar com vocês, tendo aqui a oportunidade de rever amigos, que bom te ver, Joveniro, ver alunos e também visitas, né? Pessoas que estão vindo de outros lugares. Temos hoje uma oportunidade muito especial de estudarmos quase 4 capítulos, o finalzinho do capítulo 2 de Atos e o capítulo 3, 4 e 5. Claro, não vamos conseguir cobrir todo esse material, né, no tempo que nós temos. Então eu quero fazer uma proposta aqui. Nós temos a lição em 30 minutos, dividida em 3 partes. Nós teremos 10 minutos para a gente analisar o capítulo 2. Depois nós vamos ter 10 minutos de uma atividade em que eu gostaria que vocês se dividissem em grupos. E depois, nos últimos 10 minutos, nós vamos tentar ver os pontos principais. Logo eu vou contar para vocês, ok? O que eu gostaria de nós fazermos juntos nesses 10 próximos minutos. Eu gostaria que alguém lesse para nós aquilo que está ali em Atos, que é muito conhecido, né, esse trecho de Atos 2, 42 a 47. Tá? Alguém com a voz forte assim para ler para nós, Atos 2, 42 a 47. Essa é uma das partes da Bíblia que mais me entusiasmam, não é? Que fala sobre a igreja dos primeiros anos, né, do cristianismo. Quem quer ler para nós? É um verso conhecido, não é? E alguns veem aqui 4 características dos primeiros cristãos. Está logo aqui no começo. Primeiro, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, isso nos fala sobre a importância de nós estarmos estudando a palavra de Deus, seguindo exatamente aquilo que Jesus ensinou, sendo auxiliados, é claro, pelo Espírito Santo. E eu pergunto para você, será que nós precisamos hoje ter esse cuidado de estarmos seguindo fielmente os ensinos dos apóstolos, que eram os mesmos ensinos de Cristo Jesus? Será que é importante isso hoje? Você vê, tem tantas heresias por aí, gente. Tem tantas pessoas interpretando a Bíblia de uma maneira distorcida. Né? De vez em quando a gente encontra por aí pessoas que elas são muito sinceras, mas que, por uma compreensão errada dos ensinos de Jesus, a gente vê coisas terríveis. A gente vê pessoas, por exemplo, que falam, não, eu vou ser igual aos patriarcas, lá vou ter várias mulheres, porque a Bíblia diz isso. Sabe essas distorções assim? E tantas outras coisas. De repente uma peça do vestuário. Não, eu vou pôr isso, porque é isso que está na Bíblia. Ou o ósculo santo, né? Não, nós só podemos nos cumprimentar com o ósculo ou o beijo santo. Todas essas distorções são problemas por não compreendermos o ensino dos apóstolos. O que é realmente a doutrina pura e verdadeira? Então, acho que esse aqui é um ponto realmente. Eu queria falar o seguinte, gente. Nós, como adventistas, temos uma grande responsabilidade e um grande privilégio também. Você vê que Deus nos confiou o mais puro ensino dos apóstolos. Não é maravilhoso isso, gente? Né? Os ensinos foram se perdendo na Idade Média e Deus foi recuperando. E Deus quer que nós, adventistas, as pessoas olhem para nós como as pessoas que não só entendem, mas praticam o ensino dos apóstolos. Exato. Exato. Sim, foi muito bom o irmão ter mencionado isso,
Porque, por exemplo, até na coisa mais básica de todas, né? Nosso ensino tem que estar, o ensino dos apóstolos estava baseado na Bíblia. O Antigo Testamento para eles lá e agora para nós a Bíblia toda. E a Bíblia fala muito sobre fé e obras, fé e obediência. E hoje a grande maioria dos cristãos acha que obediência não precisa. O que é uma total distorção. Não é? É relativo. Ok? Sim, aham. Verdade. É verdade. O sermão da professora Thalita foi uma bênção, não é? Foi uma bênção mesmo. E é bem isso, gente, veja só. Os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo e o resultado está aqui. O Espírito Santo produz alinhamento com a palavra. Nós temos que estar alinhados com a palavra. Muito bem, característica 2. A comunhão, né? A comunhão. Laço, sabe, de amor, de carinho, de cuidado. Será que nós precisamos hoje, como cristãos, crescer em comunhão? O que vocês acham? Né? Só para nós irmos pensando e pedirmos e ver o que nós podemos mudar pelo Espírito Santo. Outra característica aqui, o partir do pão. Parece que uma das características da sociedade hoje é que as pessoas elas estão assim meio mais isoladas, né? Parece que antigamente as pessoas eram mais fraternas, né? Eu fico imaginando como é que eles se dividiam nesse partir do pão. Porque se no derramamento do Espírito Santo se converteram 3.000 pessoas, não ia dar para almoçar todo dia 3.000 pessoas juntas. Eu fiquei pensando, como é que eles se dividiam, né? Para qual casa de quem é que nós vamos? Mas eles se dividiam. Talvez, né? Não, aqui no meu bairro, ou os parentes, né? Alguns que eram mais parentes e os amigos dos parentes. Algum jeito eles se dividiam. Mas o que me chama a atenção aqui, gente, é o seguinte. Aí nós temos o partir do pão, né? Já a terceira característica, o partir do pão. Eu queria incentivarmos a nós. Vamos partir mais o pão juntos. Não quer dizer que nós precisamos fazer todas as refeições juntos, não está dizendo aqui que eram todas, mas eram muitas. E olha, é diferente quando a gente se reúne para comer juntos, não é diferente? É maravilhoso. Aqui diz também que eles se dedicavam, a quarta característica como resultado do derramamento do Espírito Santo, se dedicavam às orações. Se dedicavam às orações. Como que está a nossa vida de oração, gente? Temos dedicado um bom tempo para orar. Orar uns pelos outros. Orar pelos que estão fracos. Orar pelos que estão, os nossos líderes. Às vezes a gente acha assim, não, oração é um detalhezinho, isso aí quando sobrar tempo a gente faz isso. Mas aqui está dizendo que não. Era uma das, sabe, daquelas coisas essenciais da Igreja dos Apóstolos? Inclusive eu quero repartir com vocês, não sei se eu já falei aqui outra vez que eu estive, eu quero repartir com vocês um lugar na internet muito legal para a gente desenvolver a nossa vida de oração. É um endereço chamado euoro.com. E para quem gosta do inglês, existe um outro endereço também muito interessante, que é wepray.mob. Inclusive eu tinha separado para trazer para vocês alguns pedidos desses dois sites, são sites adventistas, de oração, em que uns pedem orações e uns oram pelos outros.
nesses últimos dias, agora, dessa semana, algumas pessoas pediram alguns pedidos muito especiais nesses sites. Pessoas pediram assim, olha, eu peço a Deus que me transforme meu caráter, eu estou muito egoísta, eu quero que Deus me mude, orem por mim, sabe, coisas assim. Então, a oração, quando nós oramos assim com sinceridade, as máscaras caem. Outra coisa bonita também, nesses 2 sites também que eu vi essa semana, algumas pessoas agradecendo, muitos agradecimentos. Às vezes a gente ora muito como um muro da lamentação, mas Deus quer que nós também oremos muito para louvar, muito para agradecer, sabe, um estilo de vida assim mais feliz. Eu acho que isso agrada muito a Deus. E eu vi algumas coisas bonitas nesse site sobre isso essa semana. Bom, no meu cálculo aqui, nós já estamos chegando ao final dos primeiros 10 minutos. Então, a hora de nós nos dividirmos em grupos. O que nós poderíamos fazer em grupos? Eu vou colocar aqui uma pergunta que eu gostaria que vocês vissem em grupos. Nós vamos ter 5 minutos, não é muito tempo. E depois mais uns minutinhos para a gente repartir aqui, quem desejar, a conclusão que você chegou aí no seu grupo. A pergunta é a seguinte. Nós olhando aqui, diz assim, no verso 44 e 45. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Então, aqui diz que eles tinham tudo em comum, e eles vendiam as suas propriedades e repartiam. Então, olha só, eu gostaria que você no seu grupo pensasse, ter tudo em comum, vender as propriedades, quais são, vamos dizer assim, os benefícios disso, e quais são os problemas disto? Quando nós chegamos, gente, a uma classe de escola sabatina hoje, muitos de nós já assistimos a lição. Nós, além de termos estudado, nós já assistimos a lição. Seja do pastor A, ou B, ou C, ou na Novo Tempo. E assistindo algumas dessas lições por aí, eu vi a seguinte ideia. Não foi bom eles venderem as suas propriedades e repartirem. É uma ideia. Não foi bom, não foi legal e tal. Então, no seu grupo aí, eu queria que você pensasse, não foi bom? Por que não foi bom? Mas também pense o seguinte, mas alguns podem achar que foi bom. Mas por que foi bom? Por que foi bom? Então, a pergunta foi bom ou foi ruim? Então, 5 minutos para vocês se reunirem, de 2 em 2, de 4 em 4, não importa o tamanho do grupo. E pensem sobre isso. Tá ok? Então, a nossa discussão em grupos aqui pequenos, dentro da nossa sala, nos trouxe que pode ser bom ou pode ser ruim. Termos tudo em comum, vendermos as propriedades, assim como as pessoas daquela época, no caso, eles lá, Pode ter sido bom, pode ter sido ruim, dependendo se alguns elementos estão presentes. Sabedoria, quem é que dá sabedoria? Não é o Espírito Santo? Altruísmo, querer ajudar aos outros, não pensarmos tanto em nós mesmos. Bom senso, está muito ligado à sabedoria, A correta motivação. E o momento também ser o momento correto. Então, eu vou comentar com vocês qual é a minha opinião. Alguns têm expressado de que foi ruim eles terem feito isso naquela época. Particularmente, eu acho que foi bom. É a minha opinião. Sabe por quê? Olha só. Eu acho que eles fizeram com sabedoria, fizeram com altruísmo, fizeram com bom senso, fizeram com a motivação correta, fizeram no momento correto.
Até porque nós temos que lembrar que isso era voluntário. Não estava falando lá que todos tinham que vender. Barnabé vendeu porque quis. E agora nós chegamos naquela partezinha da lição em que teve um casal que vendeu, mas provavelmente não com uma boa motivação. Como chamava esse casal? Ananias e Safira. Houve uma punição, foram mortos. Né? Por que houve tanta severidade da parte de Deus para com eles? Né? Então surgiu a pergunta aqui do irmão, se houve uma diferença no tratamento de Ananias para com Safira. Por quê? A Bíblia registra que Ananias não teve oportunidade dele se arrepender. Já a esposa, a Bíblia fala que houve uma oportunidade. Olha, escuta, você se arrepende e tal. Alguns estudiosos acham que apenas pela brevidade do texto é que foi mencionado isso. Mas provavelmente a mesma oportunidade tenha sido dada também para Ananias. Sabe? Alguns detalhes a Bíblia não... Né? Exato. Sim, sim. Não é? Gente, no contexto do que nós estamos falando, de que o Espírito Santo tinha sido derramado, as pessoas estavam com uma motivação muito abençoadas, a punição severa, eu creio que aconteceu com Ananias e Safira, é para demonstrar que pecado para Deus é pecado. E pecado para Deus é algo sério. Não é? Qual foi o pecado deles? A mentira. Né? Junto deve ter tido várias outras coisas. Talvez orgulho, desejo de se aparecer. Sabe, gente, essas pessoas que elas querem parecer ser boas, mas no fundo são pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, pessoas, sabe, que quando você, por fora, bela viola, por dentro, como é que é? Pão bolorento? Não é horrível isso? Então Deus disse claramente, olha, vocês cristãos não devem ser assim. Ponto. Ok? Algum comentário? Aham. Sim. 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 Muito bem colocado, o perigo da aparência. Uma aparência, sabe, para querer enganar. Gente, vamos ser sinceros aqui, nos nossos relacionamentos, seja em família, entre amigos e também na comunidade da igreja. Nós termos defeitos, isso não é o problema nos relacionamentos. O problema é a gente querer dizer que não tem. É a gente querer parecer o que a gente não é. Não é? Quando a gente reconhece, fala, me desculpa, foi mal, aquela palavra lá foi mal, me perdoa, eu quero melhorar, estamos reconhecendo, o relacionamento vai. Eu sei que o nosso tempo está bem corridinho, eu queria só chamar a atenção para vocês de alguns versinhos aqui, que talvez não dê tempo de nós lermos, mas só para vocês verem. Após a cura do coxo, no sermão de Pedro, ele falou assim, arrependam-se para que seus pecados sejam cancelados. Arrependimento é algo muito importante na vida cristã. 4,12, não há salvação em nenhum outro, não é? A centralidade de Jesus na pregação de Pedro e na pregação da igreja apostólica. E eu também comentaria aqui no contexto de Ananias e Safira, Atos 5,32 resume um pouco o que Deus espera de cada um de nós. Pode falar. Sim? Certo.
Sim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Sim. Olha, que maravilha. Deus te usou ao fazer esse comentário, querida. Já vou explicar por quê, porque eu vou terminar com ele. Pode falar. Sim, também. Sim, muito bom. Então, o verso que nós vamos comentar, e que tem tudo a ver com o que a irmã mencionou, é Atos 5,32, e tem a ver exatamente com isso. Vamos imaginar aqui a nossa entrega a Deus, esse círculo aqui. Vamos imaginar que a gente só tenha a metade da nossa vida, ou sei lá, 90% entregue a Deus. Aqui em Atos 5,32 diz assim, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Mas a pergunta é, obedecem quanto? Só 50%? Só 80%? Só 90%? Ou obedecem 100%? E aqui no comentário da lição, o último pensamento, ele diz assim, no livro Maior Discurso de Cristo, página 150, diz assim, que tem tudo a ver com o que a nossa irmã mencionou. Segui a luz que tendes, assentai em vosso coração, obedecer ao que conheceis da palavra de Deus. Seu poder, sua própria vida residem em sua palavra. Estais edificando sobre a palavra de Deus, e vosso caráter será formado à semelhança do caráter de Cristo. Então, olha só, somos encorajados, irmãos, a obedecer ao que nós conhecemos, a tudo que nós conhecemos. Deus está pedindo que nós obedeçamos a tudo que nós conhecemos. E a essas pessoas é que o Espírito é derramado. A igreja dos apóstolos eram assim, era 100%. Os únicos que não eram 100%, Ananias e Safira. E Deus falou, meu filho, então, esses não vão entrar no céu. E Deus demonstrou isso claramente. Eu quero agora orar por você e por mim também, para que nós sejamos cristãos 100%. Amém? Vamos orar. Amado Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida desses cristãos da época dos apóstolos, pelo exemplo que eles nos deixaram, pelo desprendimento que eles exibiram, pela motivação correta que tiveram, porque estavam cheios do Espírito Santo, permitiram ser habitados plenamente por Deus na pessoa do Espírito. Querido Pai, faça também essa obra em nossa vida. Nós nos entregamos, Senhor, para te obedecer em tudo que nos pedes. Dá-nos o poder para isso. Pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém.